Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no canal História com Júnia Lemos. Eu sou Júnia Lemos e hoje nós vamos conversar sobre mais um tema importantíssimo para o Enem, né? Mais um tema super polêmico, super cobrado, não é isso? Que é República Oligárquica, tá bom? Então vamos lá para esse assunto, vamos dividir esse assunto em três partes, tá? Hoje nós vamos falar sobre a economia da política café com leite. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a política e no último vídeo nós vamos falar sobre as revoltas, né, da política café com leite, bem cobrado, assunto bem cobrado nas provas. Então vamos lá? Vem comigo? Vamos falar sobre república oligárquica, né? Vocês já estudaram na escola república oligárquica ou oligarquia, né? Oligarquia significa governo de poucos. E a república oligárquica é um período que vai compreender de 1894 a 1930. Vamos lá. Assim que é dado o golpe da proclamação da República no Brasil, nós vamos ver aí que o Brasil vai ser governado por dois militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. O período em que eles governam é chamado de República da Espada, tá? E assim que que termina essa fase de militares no poder, nós vamos ver que o Brasil vai ser governado por civis. O primeiro presidente civil que nós vamos ver subir ao poder aí é o Prudente de Moraes, o presidente Prudente de Moraes, que vai governar de 1894 a 1898, né? O governo dele vai ser marcado até por Canudos, né, pelos conflitos de Canudos, mais para frente nós vamos falar. Não é necessário guardar os nomes dos presidentes nem as datas. Lembre, o Enem não vai cobrar isso de vocês. Eu estou colocando o nome dos presidentes para pontuar, né, para ficar mais fácil para vocês entenderem o contexto do que está acontecendo na época, tá bom? Quando for necessário, né, guardar algum presidente e tudo mais, eu venho falando para vocês, isso é importante a gente lembrar que é no governo dele que está acontecendo isso, tá? Mas não se preocupem, no primeiro momento, não se preocupem com guardar nomes de presidentes, ok? E nem datas. Vamos lá, a gente já sabe, né, que a economia do Brasil, desde o segundo reinado, a economia que está prevalecendo no Brasil é a agroexportadora, né, economia agroexportadora de café, né? O Brasil, então, vive para produzir café para exportação. Os principais estados aí que estão envolvidos com essa produção de café, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Eles são responsáveis por 70% da exportação do café mundial, tá? Só que esses estados que vivem da riqueza do café, aí, eles vão começar a encontrar um problema, né? Que é a questão da concorrência com o café colombiano, que até hoje existe, né? O café colombiano é considerado um café superior ao nosso, e com a crise vamos se deparar também com a crise de superprodução que começa desde 1896. Eu e o Pedro Renó fizemos uma live falando sobre essa questão aí da superprodução e da concorrência com o café colombiano. Vou deixar o card aqui em cima para vocês, tá bom? Como que acontece essa superprodução? Nós vamos ver que no governo do Deodoro da Fonseca, o Rui Barbosa, que está como ministro, ele cria uma tal de política de encilhamento. Essa política de encilhamento tinha como base um incentivo à criação de mais indústrias no Brasil. O Rui Barbosa vai criar papel moeda, né, vai fabricar papel moeda sem lastro, né? E ele começa a fazer empréstimo para o povo brasileiro, né, acreditando que esse pessoal estava investindo na industrialização do Brasil. O que vai acontecer? O pessoal vai pegar o papel moeda, vai pegar o dinheiro e vai continuar investindo na produção de café, né? Então aí nós vamos continuar tendo uma superprodução de café aí, né? Muito café sendo produzido, e isso vai acabar abalando o preço do café brasileiro. Lembrem, lei da oferta e da procura. Se você tem um excedente de produção, o que acontece? Você acaba tendo diminuição do preço desse produto.
Por isso é criado o famoso Convênio de Taubaté em 1906, né? O Convênio de Taubaté em São Paulo, criado no governo de Rodrigues Alves, que governou de 1902 a 1906. O que o Convênio de Taubaté queria, né? Ele queria estabelecer metas, medidas aí, né? E para tentar valorizar o café brasileiro e tentar ajudar os latifundiários, né? Os grandes latifundiários do Brasil. O que o Convênio de Taubaté queria, né? Ele queria aí estabelecer metas para proteger essa produção de café feita aí por grandes latifundiários do Brasil. E dentro dessas metas que vão ser feitas para evitar a superprodução, nós vamos ter aí uma política de valorização do café, né? Intervenção do governo federal em benefício dos cafeicultores, empréstimos feitos no exterior para compra de café aqui dentro do Brasil. Nós vamos ver aí que o café vai ser estocado, né? Vai ser estocado, guardado para esperar uma subida de preço. O café só era queimado em último momento, tá, gente? Essa queima do café nós vamos ver aí só quando não tinha jeito mesmo, como nós vamos ver no governo de Vargas, né? Quando Vargas assume o governo e nós temos a queima do café. Na realidade aqui eles guardavam, né? Eles esperavam o momento do café estar valorizando, né? Tá com um preço melhor. Vamos ver também que eles vão estimular o consumo interno do café, né? E procurar restringir aí a expansão da lavoura. Quando vier a crise de 1929, nós vamos ver aí que o Convênio de Taubaté vai sofrer, né? Vai ter, já que ele tem como base, uma das bases aí, pegar dinheiro emprestado aí com o exterior para poder tentar segurar a onda aí do preço do café. Mas mais para frente nós vamos estar falando sobre isso. Então vimos aí a questão do café, o principal produto aí da política café com leite. Agora nós vamos falar de um outro produto que eu gosto bastante de falar e que as pessoas, né, os professores geralmente não abordam tanto e que eu quero mais para frente estar fazendo uma aula só sobre isso, que é o ciclo da borracha. Nós vamos estar falando só do primeiro ciclo da borracha, tá? Porque, na realidade, se a gente for falar do ciclo da borracha, a gente vai pegar todo, nós vamos falar de 1879 a 1845, né? Até Vargas, mas nós vamos falar do primeiro nessa aula, que vai de 1879 a 1912. Nós vamos ver que a Revolução Industrial está vindo, né? Com unhas e dentes aí, e precisando do látex que é retirado dos seringais encontrados no norte do Brasil, na Amazônia, não é isso? E o Brasil, nessa época, possuía grande concentração de látex e vai fornecer aí para essa indústria que está surgindo. E essa questão da produção de látex e tudo mais vai fazer com que a região norte do Brasil, né, Belém, Manaus, tenha um surto de desenvolvimento aí. Um pequeno momento de desenvolvimento que vai de 1879 a 1912. É muito interessante esse surto, né? Inclusive já caiu há muito tempo uma questão sobre o Teatro do Amazonas na prova do Coltec, me parece a prova do Coltec MG, falava sobre isso, né? Porque esse surto, nós vamos ver que Belém e Manaus vão se desenvolver tanto que elas serão as primeiras cidades a ter luz elétrica, né? Nós vamos ter bonde elétrico, vai ter cinema naquela época, né? Porque estava começando a surgir o cinema, então lá vai ter cinema. Nós vamos ver aí o teatro do Amazonas, que é construído todo no estilo europeu, né? Lembrando muito a Belle Époque. Que mais que nós vamos ter? Vamos ter a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, né, que era para transportar o látex, né, de uma região para outra, já que tinha que enfrentar o Rio Amazonas, era muito complicado. Quem é que trabalhava na extração desses seringais? Nós vamos ver índios, né, e vamos ver também a utilização da mão de obra do nordestino, né? O nordestino vai migrar para essa região para trabalhar, tá? Nós vamos ver aí que
os nordestinos, o pessoal que trabalhava na extração do látex invadia a região pertencente à Bolívia e assim e vice-versa. E vários conflitos vão surgir nesse contexto. Para tentar conter esse conflito, nós vamos ver aí que o Brasil compra o Acre, né, e constrói a famosa ferrovia Madeira-Mamoré, aí, né, que inclusive tem até uma minissérie sobre ela, muito interessante, que vai contar todo o sofrimento dos trabalhadores na construção dessa ferrovia, né, que era chamada de Ferrovia do Diabo. Dizia que morreu mais de 6.000 homens na construção dessa ferrovia. Hoje ela é praticamente abandonada, né? Você vê alguma coisa da ferrovia quando você vai como turista para a região. Sugiro para vocês que assistam duas minisséries da Globo. Elas estão disponíveis no YouTube, vocês não precisam baixar nem nada. Uma chama Amazônia, né, que vai mostrar aí o desenvolvimento, né, de Manaus, de Belém e tudo mais, essa questão da industrialização, da modernidade da região e a compra do Acre pelo Tratado de Petrópolis e tudo mais. E a outra é Médio Maria, que é sobre a construção da ferrovia, né, e o abandono que ela fica depois, tá? Vou deixar aqui, ó, os cartazinhos para vocês verem aí, tá? Lembrem, não precisa baixar, só digitar aí Médio Maria e Minissérie Amazônia Globo, vocês acham aí facinho, tá bom? Então, vimos aí que pelo Tratado de Petrópolis o Acre é incorporado ao Brasil, né? Só que, o que vai acontecer? Nós vamos ver que os ingleses vão roubar sementes da seringueira, né? Vão levar e vão plantar na Malásia e eles vão passar a concorrer com a gente. E a nossa produção de látex, ela vai sofrer uma grande concorrência com os ingleses e nós vamos acabar perdendo nessa história toda, porque a produção de látex dos ingleses na Malásia era superior à nossa, tá? E aí, a região do norte do Brasil entra em decadência, que vocês vão ver nas duas minisséries, né, mostram muito bem, se consegue visualizar isso, né, do esplendor à decadência total, né, e ao abandono, tá bom? Por que os europeus nessa época, né, estão levando coisa nossa e plantando na Europa, né? Porque nós estamos vivendo um imperialismo afroasiático, tá? Eles têm terras na África e na Ásia, então eles levam produtos nossos, cultivam nas terras que eles têm, que são, né, terras boas para produzir, né, que são terras da África e da Ásia. O Brasil também nesse período ele vai mexer com cacau na Bahia, mas também vai sofrer forte concorrência com os europeus que vão estar produzindo também, né, em outras regiões aí, né, África e Ásia aí, tá bom? Agora vamos lá falar do Fundilô, né, no governo Campos Salles aí. O que é isso, né? O governo Campos Salles. Campos Salles governa de 1898 a 1902. É considerado um presidente preconceituoso, né? Ele era mulato e tinha um preconceito muito grande com negros e tudo mais, né? Uma pessoa bem complicada. Nós vamos ver que é no governo dele aí que nós temos até a política dos governadores, que nós vamos estudar na aula que vem. O Campos Salles, ele herda a dívida de encilhamento, vocês viram lá, né, no início da aula, que eu falei para vocês, que é a política, né, que emitiu papel moeda e tudo mais, e herda também uma desvalorização da nossa moeda muito grande, né? Em 1892, aí, nós vamos ver que R$1.000 valia 73% menos do que em 1889, né, com a proclamação da República, final do Segundo Reinado. O que levou a essa desvalorização? Guerras civis que vão acontecer no governo de Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca, que nós vamos ver num outro momento, né? As desvalorizações cambiais, né? A política de encilhamento, que nós vamos falar agora, e a campanha militar em Canudos, né? Que durou muito tempo, gastou muito dinheiro e tudo mais. Então a situação do Brasil econômica está complicada. E é aí que entra essa política, né, o Fundilô aí que o Campos Salles vai adotar, né? É um acordo político-econômico, né, no qual nós temos aí a renegociação da dívida brasileira, né? Bancos estrangeiros, principalmente ingleses, né, eles vão
para a nossa dívida, né? Vão renegociar a nossa dívida e emprestar, a Inglaterra vai emprestar mais 10 milhões de libras para o Brasil. Em troca, né, eles vão penhorar a alfândega do Rio de Janeiro e hipotecar a Central do Brasil, tá? É um acordo bem complicado aí para o Brasil. E não vai ser só nisso que o Campos Salles vai se valer para tentar, né, enxugar essa dívida do Brasil. Aumentar os impostos, tanto que ele vai ser apelidado de Campos Selos. Por quê? Porque tudo ele batia um selo de imposto. Então eles vão chamar ele de Campos Selos, né? Coisa bem do Brasil. E uma coisa que ele vai fazer é queimar a moeda brasileira, né, para tentar adequar a Libra. Dentro dessa questão ainda do Fundo de Loan, né, nós temos aí de medidas, né, que o Brasil, que o Campos Salles toma, nós temos aí a redução de gastos com obras públicas, né, e também vamos ver aí uma coisa bem interessante feita pelo Rui Barbosa, bem interessante assim, né? O Rui Barbosa, ele vai pegar documentos e livros que abordavam a história da escravidão no Brasil e vai queimar tudo, né? Por que ele faz isso? Ele faz isso para que não corresse risco de escravos ou alguém viesse questionar e pedir indenização ao Brasil, né? E qual é a historinha que ele vai bolar aí para tentar esconder o que ele está fazendo, né? Ele alega que ele está queimando a vergonha do país, né? Que é o fato do Brasil ter mantido escravidão durante muito tempo. Então vocês vão ver que ele vai jogar um 7-1 bem grande aí, né? Ele fala que está queimando os livros, os documentos referentes à escravidão, porque ele está queimando a vergonha do Brasil. Na realidade, ele está queimando documentos para não ter que indenizar pessoas que venham a precisar, né? Escravos e tudo mais. Meus queridos e queridas, vamos então agora para o suco industrial, né? Esse pequeno momento em que o Brasil vai industrializar, né? Que nós vamos ver que é 1914. O que está acontecendo em 1914? A Primeira Guerra Mundial, né? Então nós vamos ver aí que os países belicosos, né, os países que estão envolvidos com a Primeira Guerra Mundial, eles param de produzir produtos de primeira necessidade, produtos básicos, né? E aí o Brasil encontra uma brecha para produzir esses produtos, tá? Outra coisa também que leva o surto industrial nesse período aí é que os cafeicultores, eles não estão encontrando alta lucratividade na ampliação do cultivo do café. Então o que eles fazem? Eles pegam o seu dinheiro e investem nessa industrialização, nesse período aí de industrialização. Coisa que nós temos é que os produtos importados, eles estavam caros demais. Então qual a solução? A solução, produzir internamente. Outro fator aí para o surto industrial é a quantidade de imigrantes em São Paulo, né, que nós vamos ter, que significa o quê? Mão de obra barata. O Brasil, nós temos aí, até 1910, o Rio de Janeiro foi o foco, né, o polo industrial. De 1910 para frente, nós vamos ver São Paulo. E São Paulo tem uma concentração muito grande de imigrantes. Nós já vimos aí que esse imigrante, ele deslocou pro plantio de café, né, no Oeste Paulista e tudo mais, acaba ficando dentro de São Paulo e vai ser a mão de obra usada aí na indústria brasileira, tá bom? A indústria brasileira, o foco dela é tecelagem, né, é a indústria têxtil, vai ser mais forte aí e tudo mais. Nós vamos ver aí que quando a guerra acabar, quando a Primeira Guerra acabar, a industrialização brasileira, né, ela entra em crise também, aí ela volta de novo, o Brasil volta de novo a se focar, né, na questão do café, tá bom? Por isso que eu falei, um surto, tá? Um pequeno momento em que a gente vai mexer com a indústria. E é interessante aí ver surgir famílias importantes, né, como a família Matarazzo e várias outras importantes famílias relacionadas à industrialização, que até hoje são importantes para a história do Brasil. Então, finalizamos aqui a nossa questão econômica, né? A questão do Brasil economicamente na política café com leite. E mais para frente nós vamos dar prosseguimento falando sobre outro ponto da política café com leite, tá bom?
E aquele recadinho de sempre, curta o canal, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, é importante para o canal crescer e para me estimular. Vocês viram que eu fiquei um tempo aí sem gravar, né? É porque tem hora que a gente fica desestimulado, ninguém assiste, ninguém comenta, ninguém fala nada, né? Aí você vai desistindo um pouco de gravar. Mas eu conto com a colaboração de vocês aí, ok? E até breve com a continuação do nosso assunto, que é política café com leite ou república oligárquica. Até mais!